Olá, tenha um excelente e abençoado dia, uma excelente e abençoada semana. Vamos para mais uma segunda-feira, iniciando uma semana de possibilidades, uma semana de oportunidades que Deus nos dá. Não se esqueça de ser grato a Deus por tudo que Ele tem te dado. Grato a Deus pela saúde, grato a Deus pela sua cama que você dormiu, grato a Deus pelo cafezinho. Eu já fiz o meu pratinho aqui para despertar logo cedo e estou aqui com ele do meu lado. Não deixe de ser grato a Deus pela sua casa, pelo seu trabalho. Se você não tem um trabalho ainda, está aguardando, arrume motivos de gratidão para você cultivar esta atmosfera de alegria e de paz no seu coração, porque a gratidão é a memória do coração, e a gratidão abre o céu sobre nós. Quando você murmura, você fecha o céu sobre você. Mas quando você é grato e fica procurando exercitar isso, motivos para agradecer, você alegra o coração do Pai e isto abre o coração dele para te abençoar e as coisas começam a conspirar a seu favor. Então encontre motivo para ser grato nesta manhã de segunda-feira, pratique a gratidão e seja plenamente abençoado. Eu quero compartilhar com você hoje um dos versículos mais interessantes. Deus é tão sábio no que Ele fala, Ele não desperdiça nada da sua palavra. Ele é tão sábio no que Ele fala, que às vezes Ele resume numa frase o que alguns de nós teríamos escrever um livro para tentar definir algo, e Ele resume numa frase, e a frase diz tudo. É o famoso, talvez, não sei se é muito, você está ambientado com esse texto, mas para mim, eu já ouvi ele várias vezes, da boca de pessoas mais maduras que eu. É o famoso Deuteronômio 29, que é fácil de memorizar, porque o versículo é igual ao capítulo. Deuteronômio 29. Eu vou ler apenas um versículo hoje e fazer um comentário com você aqui, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida e o seu dia. As coisas encobertas pertencem ao homem. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vou repetir aqui a leitura. As coisas encobertas, aquilo que não foi revelado, que está encoberto, pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e pertencem aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ao longo da minha vida, eu andando com Deus há mais de 30 anos, eu tenho me deparado tantas vezes com princípios nas Escrituras, conceitos, ensinamentos, que eles às vezes para mim não fazem sentido naquele momento. Eu não consigo entendê-los, não consigo entender a mente de Deus em muitas situações, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E às vezes eu me deparo, ou as pessoas me perguntam, eu mesmo faço os meus questionamentos, mas por que isto? Por que Deus permitiu essa situação? Por que isso aconteceu? Por que pessoas boas sofrem reveses na vida? Por quê? Este versículo, ele nos dá um norte, nos dá um direcionamento e nos traz uma tranquilização enorme no nosso coração. O princípio aqui é bem simples e o texto diz bem claramente o seguinte, que tem muitas situações que estão encobertas ao nosso entendimento. Encobertas. E o que é que devemos fazer com essas coisas encobertas? Entender que pertencem à alçada maior.
pertence a Deus. Por exemplo, o tema soberania na Bíblia é um tema controverso. Porque Deus é soberano, Ele faz tudo o Salmo 115 diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz conforme lhe agrada. E o texto continua dizendo: não há nosso Senhor, mas é o teu nome da glória. Porque perguntam as nações: onde está o vosso Deus? Diante de circunstâncias, você já deve ter ouvido essa palavra. Onde estava Deus neste momento? Onde estava Deus? Aconteceu aqui. Onde estava Deus? Onde estava Deus? Então este versículo responde que as coisas encobertas pertencem a Ele. Então, você não deve se preocupar com coisas encobertas, com coisas não reveladas. O teu foco não deve estar nisso, porque isso pertence ao Senhor. Não sei se já aconteceu com você, tem coisa que Deus fez, ou as circunstâncias da vida aconteceram num dado momento e você não entendeu nada. Aí lá na frente, passado alguns anos, você amadureceu, e você cresceu e tal, lá na frente você descobre, te é revelado o paraquê daquela situação. E muitas vezes quando nós nos pegamos questionando, querendo colocar, entre aspas, Deus na parede, nós só nos complicamos a situação. Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos as palavras dessa lei, ou os mandamentos. Então agora eu vou para a parte B do versículo. Não se preocupe com as coisas, com as verdades não reveladas. Meu foco deve estar naquelas que foram reveladas a nós. Porque as que foram reveladas a nós, essas nos pertencem. Pertence a nós e pertence aos nossos filhos. Sabe aquele negócio de, trocando em miúdos aqui, preocupe-se em fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Preocupe-se em fazer a parte que Deus determinou a você. E não fique preocupado com a parte dele, como é que aquilo vai resolver. Não tente entender milagres, por exemplo. Não tente entender como é que Deus vai fazer. Faça a sua parte. Por exemplo, como é que vai processar a cura de uma enfermidade no corpo de alguém? Como é que vai processar isso? É impossível entender. É uma coisa encoberta. Então, mas o seu papel qual é? Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles serão curados. Então a tua parte, aquilo que está revelado a você, o mandamento é: impõe as mãos, ore, profetize, declare saúde e cura. Declare saúde e cura. Daqui a pouco você pergunta para a pessoa: e aí a dor? Ela fala assim: passou. Como é que você explica isso? Você não vê nada. Você não vê nenhum raio vindo, nem aqueles raiozinhos saindo das suas mãos, penetrando no lugar que a pessoa está enferma. Às vezes até as pessoas, quando a gente ora por elas sentem algumas coisas, sentem algumas sensações, uma sensação de calor, um calafrio, sente algo, uma pontada, sente, e outras não sentem nada, e são curadas. As que sentem são curadas as que não sentem. Então é isso que eu quero dizer para você. Preocupe-se com aquilo que é a tua parte no processo. Preocupe-se com as coisas que são reveladas a você. E para deixar mais claro isso, eu quero ler para você um verso lá de Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus. Você sabe que Jesus teve mais irmãos, né? Ele nasceu da Virgem Maria, mas depois ela casou com José e teve mais irmãos. Então, Tiago 1,22, a palavra de Deus nos recomenda o seguinte: olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido em tudo o que realizar. Então, se você quer ser bem-sucedido em tudo que você for realizar, seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Ou seja, aquilo que você sabe que você deve fazer, que já foi revelado a você, simplesmente faça, simplesmente haja, simplesmente execute, simplesmente obedeça. As coisas reveladas é para você, e o texto continua dizendo, e para os seus filhos. Ou seja, não negue aquela revelação, aquela informação, aquele ensino aos seus filhos. Inculque neles a palavra, ensine-os, pratique na frente deles para que eles aprendam com você e você deixe um legado de bênção para a vida deles. Vamos orar juntos? Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, eu oro abençoando meus amigos neste dia, minhas amigas, neste dia tão especial, neste começo de semana, para que eles sejam parceiros teus naquilo que eles já sabem que tu ordenastes a fazer. Que eles sejam praticantes da palavra, praticantes das revelações que já têm, e não fiquem preocupados e focados naquilo que eles não entendem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar José Dias, seu podcast Bênção da Manhã. Seja este dia um dia abençoado, faça dele um dia excelente e abençoado, em nome de Jesus, e até amanhã.